Olá pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso console da AWS, ainda logados com o usuário root, e a gente vai falar hoje sobre uma das formas de acessar os recursos da AWS. Vocês se lembram que teve uma aula nossa em que a gente listou aqui que são algumas maneiras de fazer isso, e a gente hoje vai ver uma delas, a última aqui, né, a que a gente ainda não viu. Na verdade, para dar uma lembrada aqui, vamos ver. A gente tinha falado aqui de acessar os recursos da AWS utilizando o console, né, o último que está aqui, que você está vendo, o console. A gente falou também do CLI e do Shell. Então a gente analisou detalhadamente essas três formas de acesso aqui. O console é o feijão com arroz, né? Todo dia a gente está mexendo nele aí. O CLI é aquela linha de comando, né? Aquela aplicação de linha de comando que fica instalado na nossa máquina. É um recurso super acessível, desde que você, conforme você também viu, né, consiga manter organizados os profiles, você consiga manter profiles que são que tem policy suficiente para realizar as ações que você quer e manter as access keys desses profiles atualizadas. A gente só não viu ainda o SDK. O SDK, conforme você sabe, é uma aplicação, uma lib que fica dentro do seu projeto, que você pode anexar ele no seu projeto para poder você fazer o acesso aos recursos da AWS. Então hoje nós vamos ver aqui o uso do SDK. Primeiramente, a gente vai até a documentação da AWS para poder ver o que ela fala sobre SDK. Vamos dar uma olhada aqui. Eu estou pressupondo nessa aula que você já tenha alguma experiência com alguma linguagem de programação e que você saiba utilizar SDKs, né? Que os SDKs eles são ferramentas muito comuns aí para muitos recursos. A AWS é só mais um SDK, assim como está disponível para Java, tem disponível para outras linguagens também. A gente vai utilizar em Java aqui porque é a linguagem que eu domino, é a linguagem que eu conheço. Então, o nosso exemplo vai ser feito em Java, mas poderia ser feito em qualquer outra linguagem suportada pelo SDK. Vamos lá, então a gente está aqui na página do SDK, a gente foi no Google, né, e pesquisou SDK, AWS SDK for Java. Aqui, ó, the AWS SDK for Java simplifies o uso de AWS. Então aqui você já está vendo que utilizando esse recurso, que é o SDK, você vai ter aí transparente para você muitas linhas de código, né? Infinitas linhas de código que você não vai ter que escrever porque o SDK já provê para você essas funcionalidades. Como é que a gente aplica isso na nossa linguagem? Bom, primeiramente você escolhe uma linguagem, eu escolhi Java, depois você vai aqui em SDK Code Examples. Ele vai te levar aqui para o GitHub, e no GitHub então você vai examinar aqui a árvore de arquivos para poder escolher o que você quer fazer, né? Então tem aqui Example Code. Aqui você vai encontrar o seguinte, a primeira classificação que ele faz é por funcionalidade. Ele diz assim, o que você quer usar aqui? No nosso caso, como a gente está usando muito o IAM para servir como exemplo, nós vamos procurar aqui o IAM. Vamos ver se ele está por aqui. Aqui, IAM. Encontrou o IAM, você vai expandir e ele vai mostrar para você uma aplicação feita em Java com o IAM. Naturalmente, você, no mundo real, assim, na vida cotidiana, durante o seu trabalho, não vai aproveitar esse exemplo inteiro aqui. Você não vai copiar essa fonte de código aqui e fazer a sua aplicação a partir dela. Você já deve ter uma aplicação criada com as políticas da sua empresa, segurança, etc., o formato, o estilo que a empresa onde você trabalha especifica, e você vai então aproveitar as partes desse código aqui que são úteis para você. A primeira coisa que a gente deve conhecer sobre o SDK é que ele é como ele é uma dependência, sendo uma dependência, ele vai ser gerenciado pelo seu mecanismo de gestão de dependência preferido, né? No nosso caso aqui, a gente está trabalhando em Java, poderia estar usando aí Maven ou Gradle, mas a gente vai utilizar Maven. Então a gente vai abrir aqui o POM.xml. E aqui, quando você abre o POM.xml, que é o arquivo utilizado pelo Maven para orientar a gestão de dependências,
você vai ver que tem uma dependência aqui. Olha, essa dependência aqui, ó. Software Amazon SDK. E você também vai observar que ele fica aqui dentro de Dependency Management. É importante você saber em que seção você coloca cada uma das coisas. Aqui, inclusive, nesse exemplo que ele está dando, vem o login, o login aqui, ó, Log4j. Você, se quiser usar isso na sua aplicação, se você já tiver, ou se você quiser incluir, você leva esse trecho de código inteiro aqui. Para mim, o interessante seria só esse aqui, ó. Então, eu colocaria essa dependência aqui dentro da seção Dependency Management. Você vai ver no código que eu preparei de exemplo que a gente tem exatamente essa configuração aqui, ó. Dependency Management. Eu coloquei aqui dentro a seção Dependencies e coloquei uma dependência dentro dessa seção que é a dependência para o SDK da AWS. Aqui, ó, AWS SDK. E eu copiei isso de lá, eu copiei do source code que está lá no GitHub, disponibilizado pela AWS. Aqui ainda tem mais dependências que vão ser úteis para a gente fazer o nosso trabalho, que é essa aqui, olha. A dependência específica para o IAM. Vamos ver se eu copiei isso lá do código também. Aqui, Jupyter. AWS SDK IAM. Está aqui, olha. Como eu quero trabalhar com usuários IAM, eu também copiei essa dependência aqui e incluí ela no meu projeto. Aqui tem mais coisas. Dentro desse exemplo aqui tem mais coisas. Mas o que interessa para mim no momento é só isso. Eu quero meramente mostrar para você como é que você lista os usuários e como é que você cria um novo usuário utilizando o SDK. Então, para mim, essas duas dependências aqui já são suficientes. Voltando aqui para o meu projeto, você vai ver que realmente eu incluí aquela dependência lá e além de ter incluído a dependência, eu coloquei a versão que não consta lá da documentação, mas isso aqui é um lance até bem pessoal, você depende muito do estilo do programador, como é que ele gosta de trabalhar, se ele coloca as dependências aqui dentro, se ele utiliza variáveis para isso. Eu acho sempre uma boa prática concentrar as versões das dependências aqui dentro da seção Properties. Eu acho uma boa prática, mas isso não é mandatário, não. Pode fazer diferente que vai dar certo. Poderia escrever literalmente aqui nessa seção, botar aqui o número da dependência. Ok, então, para o meu projeto, o que é realmente importante para esse projeto, como eu escolhi fazer um projeto com Spring Boot, eu também incluí aqui a dependência do Spring Boot. Está aqui, olha. E, além disso, para facilitar o meu trabalho, utilizei Lombok, MapStruct, e só isso, né? Lombok e MapStruct. Poderia ter enfeitado mais o pavão aqui, mas não é o objetivo. O nosso target aqui é você ver o SDK em ação. Bom, entendido que a gente colocou o SDK aqui entre as nossas dependências, quando você fizer o build da sua aplicação e o Maven, então, checar as dependências, ele vai baixar isso aqui e vai colocar na sua aplicação Java, de forma que você vai conseguir ver aqui em External Libraries, você vai ver o SDK por aqui em algum lugar. Deixa eu ver por aqui, vamos procurar, é bastante coisa, mas a gente acaba encontrando aqui. Olha lá, SDK, AWS, ó. Então, a gente tem aqui a AWS presente na nossa aplicação por conta do SDK que a gente instalou. Beleza. Como é que usa isso? Aí agora você vai ter que ir na documentação de novo e principalmente dentro do repositório de código que eles disponibilizam aqui para ver como é que foi feito isso. Felizmente, eu já vou disponibilizar no GitHub para você o projetinho que a gente está trabalhando aqui agora e ele está bem enxuto. Então, eu acho ele até menos complexo do que o repositório de código lá da AWS. Mas entenda que o que foi feito aqui foi feito no meu estilo de programar, foi feito da maneira como eu entendo que seja melhor, mais produtivo para o aprendizado, não para uso comercial. E foi feito de maneira a simplificar o entendimento do que está na base de código lá da AWS. Então, como o objetivo aqui é ensinar você a usar, eu
tentei tornar as coisas mais simples. Vamos dar uma olhada aqui na árvore de diretório do meu projeto e você vai reconhecer aqui o seguinte, que eu não tive o cuidado de separar por packages. Normalmente a gente tem um package só para service, um package só para controller e por aí vai. Eu coloquei tudo na raiz do projeto. Todas as classes estão aqui porque elas são tão poucas que não valeria a pena esse nível de organização. Então você vai ver que a minha classe main, que normalmente é a classe que a gente utiliza para iniciar aplicações em Java, você vai ver aqui que ela não tem nada dentro, ela só tem uma indicação aqui, um print dizendo que rodou, que é para poder você olhar o console e saber que a aplicação realmente funcionou. A gente vai parar ela aqui, vai rodar a aplicação e você vai ver que esse print aqui aparece realmente no console. Poderia ser um log, poderia. Preferi não usar log para não tornar ainda mais complexo e não acrescentar ainda mais uma dependência na aplicação. Afinal, o objetivo, conforme a gente já repetiu, é SDK. Beleza, tá lá a indicação de que a aplicação rodou. Tendo rodado, ela vai rodar na porta default, que é a porta 8080. Tá aqui a indicação, o log aqui já evidenciou isso para nós. Ok. Agora nós vamos avaliar o seguinte, se eu quero acessar essa aplicação, isso aqui pretende ser uma APIzinha de brincadeira, mas é uma API, né? Então eu tenho que ter um controller, e esse controller está bem aqui, IAM Controller. No controller você consegue visualizar que tem dois métodos. Um método indicado aqui pela anotação IAM Users, e é um get mapping. E um outro também IAM Users, só que esse aqui é um post. Então, porque ele é um post, prevê-se inclusive que ele venha com um body. Está aqui a indicação do body dentro dos argumentos do método. Ok, são métodos muito simples e a complexidade toda da obtenção das informações ou da efetivação das transações desses dois métodos aqui, ela foi colocada toda no service. Então, o que interessa para nós aqui realmente não é o controller, mas o service. É importante você notar que nesse caso aqui é só uma lista de usuários, então nenhum argumento é passado para o método. Você meramente chama o método get e ele retorna para você. E aqui no post, você, quando chamar o método, é obrigado a passar um body que esteja no formato dessa classe aqui, do Create User Request. Olha ele lá, ó. Ele prevê a inclusão de um username e um password. Ok. Examinado então o controller, vamos passar para o service. Você está vendo que aqui no controller tem o list users e tem o create user. Ambos são métodos do service. Se a gente navegar até lá, dentro do service você vai ver que realmente existe aqui um método dizendo o seguinte, olha, esse método é bem simplesinho, mas vale a pena a gente dar uma olhada nele. Ele primeiro faz um build nesse objeto aqui, nesse objeto request, que é do tipo list user request. De onde vem esse tipo aqui? Esse tipo, ele não foi criado por nós aqui, não é um tipo que a gente consiga reconhecer como sendo da nossa aplicação. Então, esse tipo aqui, ele é oriundo do SDK que nós estamos usando. Ele foi provido pelo SDK. Por isso é importante você anexar o SDK na sua aplicação, porque ele vai prover para você coisas que você não vai ter que escrever. No caso, esse list user request. Se a gente navegar até ele, você vai ver que é uma classe compilada. Olha aqui, ó. A nossa ideia já avisa isso. E você consegue ver que tem uma complexidade relativamente grande aqui que você não vai querer ler, você não vai querer nem saber o que está escrito. É natural isso, é para isso que serve um SDK. Bom, com esse request aqui, você consegue utilizar aqui o client, que já foi inserido aqui via AutoWired, tem um client aqui em cima. Esse também é um objeto provido pelo SDK. Esse client tem um método listUsers. Esse listUsers recebe o request que está aqui em cima. Então você passa o request para o listUsers e o resultado disso vai ser uma lista de usuários que você está obtendo aqui. Como a lista de usuários, ela costuma, não é que ela costuma, né? Ela não tem getters e setters.
Então, o nosso parser aqui, ele não iria conseguir exibir isso. Por causa dessa característica, eu acabei tendo que fazer aqui um mapper. Esse mapper aqui é um mapper que pega os usuários do tipo user do nosso SDK, ó, ele pega o user e obtém os valores dos campos do user e coloca nos campos do myUser. Porque você deve reparar aqui que essa classe aqui, esse mapper, ele está pegando um objeto do tipo user e está retornando um objeto do tipo myUser. Para que ele faça isso aqui, eu precisei indicar quais são os campos das classes de origem e da classe de destino. Está aqui, ó, target. O target é para onde vai o valor, né? E aqui o source, que seria a fonte de onde veio o valor. Nesse source aqui eu especifiquei, com uma expression aqui, eu especifiquei que vem do parâmetro path da classe user. Foi preciso fazer isso aqui porque o nosso parser, na hora que ele vai exibir o resultado, ele normalmente utiliza os getters e setters no padrão get alguma coisa, set alguma coisa. E isso não existe na classe user. Quer ver? Vamos dar uma olhada nela? Está aqui um user, olha. Esse user, ele foi provido pelo nosso SDK. Vamos lá ver como é que ele funciona aqui, olha. User tem aqui os fields e olha lá. Os nomes dos métodos que retornam, eles são métodos diferentes do que get e set alguma coisa. Então, tá aqui, ó, path é o nome do método. Aí ele vai retornar o field path. Aqui, username, ele vai retornar o field username. Por isso a gente fez usou essa estratégia aqui no nosso mapper, para que a gente consiga, no final das contas, ter um objeto, que é esse myUser aqui, um objeto que eu criei, que tenha, ele sim, getters e setters. E aí ele vai poder sofrer parsing de uma forma muito transparente, muito mais fácil. Ok, voltamos aqui para o nosso service. Olha lá. Então, o método de obtenção aqui da lista de usuários no service é muito simples. E como é que você vai fazer para acessar isso aqui? Primeiro você vai rodar a aplicação e você vai invocar o método do controller que acessa esse método do service. Dessa forma aqui, ó, IAM users. Como você sabe que está rodando na sua máquina e a porta preferencial do Tomcat aqui é 8080, o que você vai fazer é tão somente digitar aqui o endereço. Então você vai digitar aqui localhost 8080 IAM users. Tá aqui o JSON. Vamos dar uma olhada no JSON de forma mais clara, mais elegante. Tá aqui todos os usuários, olha, os usuários que tem na nossa conta. Aí você me pergunta, mas como é que é possível que uma aplicação acesse os recursos da AWS se essa aplicação não forneceu senha alguma, ela não forneceu credencial? Aí a gente volta para um assunto que nós já tínhamos tratado antes, que é que são os profiles. Né? Quando você tem profiles, vamos lá aqui, disco local, C, usuário, meu usuário está aqui, e aqui eu tenho a pastinha .ws, e eu tenho aqui a pasta credentials, e nessa pasta credentials, eu vou ter um profile default, olha aqui, o profile default, tem credenciais que eu nem deveria estar mostrando para você, mas como eu apago isso todo dia, não tem problema nenhum. A gente tem aqui o usuário está à vista de uma das aulas que a gente fez antes, usuário temporário, também de uma aula anterior, e esse usuário aqui com as credenciais a nossa Access Key e a nossa Secret Access Key. Então, a aplicação Java, ela vai pegar as credenciais desse arquivo. É importante você não esquecer de configurar esse arquivo aqui, porque senão a aplicação não roda, ela não vai ter acesso. Então, a gente já testou aqui a possibilidade de obter uma lista de usuários. Lembrando para você, nunca é demais lembrar que você precisa configurar as credenciais, porque a aplicação vai pegar credenciais do teu arquivo credentials dentro da pastinha .ws.
Aqui a gente tem um post. O post, a gente não vai conseguir chamar ele pelo navegador, porque ele prevê a existência de um body, e você não consegue passar body no navegador. Eu, pelo menos, não sei como é que faz. Acho que não tem jeito, não. Então, a gente vai utilizar aqui uma aplicação que pode ficar a sua escolha aí, para você decidir qual que você vai usar, que seria um simulador aqui de request. No caso, eu estou usando o post, mas pode ser Insomnia, pode ser qualquer um outro aí que você ache legal. Tem aquele do cachorrinho também, que eu esqueci o nome agora, mas pode ser ele. Muito bem, então nós temos aqui uma request, que é um post. É importante você especificar aqui post, porque o método vai ser checado quando a requisição for recebida, e aqui nós temos o mapeamento para um post. Você tem aqui localhost 8080 e IAM users, que é a indicação do servidor, a indicação da porta, e o mapeamento que foi feito dentro da sua aplicação. E aqui nós temos, então, o JSON que vai ser passado no body da requisição com as chaves que são requeridas. Aqui, eu vou colocar um usuário novo aqui. Outro nome, outro segredo. Aqui, outro segredo. Cerquilha 1. E vamos disparar essa requisição. A gente dispara a requisição, obtém um retorno aqui, afinal de contas o retorno está configurado lá. Se você observar o método aqui, esse método retorna o user que foi criado. Porque ele recebe do service esse user, está aqui, ele obtém o user a partir da chamada do método do service, o create users. Vamos lá ver no service de novo, está aqui, O que ele faz aqui? Ele cria um usuário com o nome e a senha, e depois ele ainda cria um perfil de login aqui, que é o Create Login Profile. Que é o mesmo método que a gente... É bem parecido com os métodos que a gente usou anteriormente aí. Né? Ele cria aqui, ele define a maneira como o login do usuário se comporta. Nesse caso aqui ele está dizendo que o usuário vai ter que resetar a senha no primeiro sign-in. Tá aqui, nessa linha aqui você vê essa definição. E aqui depois o que é que ele faz? Ele obtém, ele cria o user, né? Ele cria o profile do user, que na verdade o user foi criado aqui em cima, na linha 26. Aqui na linha 32 ele começa a criar o profile. Depois de criado o profile, ele então retorna o user criado em cima, nessa linha aqui. Só que para retornar, a gente tem aquela mesma situação. O user do SDK da AWS, ele não tem métodos getters e setters tradicionais, com a palavra get e a palavra set no começo do método. Os métodos que ele tem lá para retornar valores são métodos onde o nome do método coincide com o nome do field. Portanto, a gente teve que fazer esse mapeamento aqui. Então, o que você vai ter aqui é um mapeamento de user para my user. O que vai ser retornado, na verdade, é um my user. E com isso você conseguiu fazer as duas ações. Listar os usuários e criar um novo usuário. Se a gente voltar no nosso console da AWS, a gente vai poder ver lá o seguinte, que a gente tem mais um usuário criado aqui através do uso da nossa API que está empregando o SDK da AWS. Então tem aqui a Maria, outro nome, outro nome. Esse a gente acabou de criar. Olha lá. 2 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma informação legal aqui. Creation time, 2 minutos atrás. Beleza, com isso a gente espera ter conseguido fazer uma demonstração bem clara de como que utiliza o SDK. É lógico que existem particularidades de cada linguagem e você vai acabar tropeçando em algumas dificuldades, como tudo, né? Não existe nada tão fácil assim. Eu, por exemplo, aqui para fazer essa aplicação Java, que é uma coisa que a gente dificilmente começa do zero, né? A gente sempre pega uma aplicação para manter, usa um template quando a gente está no mundo corporativo, mas eu tive dificuldade de fazer, por exemplo, o Lombok rodar harmoniosamente com o MapStruct. O MapStruct, quando procurava o Lombok,
ele estava tendo dificuldade de encontrar os métodos getters e setters que são automaticamente criados pelo Lombok. Eu contornei isso, depois de pesquisar bastante, eu contornei isso incluindo uma dependência aqui que é o... deixa eu ver aqui, é um binding. Deixa eu ver. Aqui, esse cara aqui. Org Project Lombok Map Struct Binding. Esse cara aqui faz com que os dois convivam em paz, o Map Struct e o Lombok. Bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha aí o ímpeto de rodar esse código. Eu vou deixar o link para você baixar do GitHub e que você se programe em outra linguagem. Se você gosta de uma outra linguagem, você experimente usar o SDK em outra linguagem também. É isso. Até a próxima aula.